Com certeza você já se perguntou: por que é tão difícil para as pessoas se entenderem? Por que é tão difícil para o ser humano aceitar outro ser humano, se entender, se dar bem com os outros? Por que é tão difícil? Especialmente nos dias atuais, onde nós estamos vendo aí as guerras acontecendo, nação contra nação, grupos de nações contra outros grupos de nações, à beira de uma terceira guerra mundial, as nações se armando, se preparando para uma guerra nuclear, as pessoas se preparando para o apocalipse, que realmente virá, e nós sabemos pelas escrituras, não só pelas notícias e pelas previsões dos especialistas. Nós vemos que o mundo, apesar de todo o avanço na ciência, tecnologia, inteligência, não está progredindo na questão da harmonia entre os povos, da paz entre os povos. Não é? Você vê que prosperidade, sucesso não caminha necessariamente junto com a paz. Não é? Então, e isso falando a nível macro de nações, mas também falando em níveis menores, mais inferiores, porque você também tem divisões dentro de um mesmo país. Dentro de um mesmo país, você tem grupos, estados, regiões do país que se acham melhores que as outras, não é verdade? Cidades que são concorrentes, estados que se acham melhores que os outros, povos de uma parte do país que se acham melhores que os povos das outras partes do país. E assim a pessoa vai se achando melhor que a outra. Mas não é só na questão social, de geografia, é também nas questões raciais. Ah, porque eu sou branco, ah, porque eu sou negro, ah, porque eu sou asiático, ah, porque eu sou judeu, porque eu sou muçulmano, né? Vem as partes religiosas também, porque eu sou católico, porque eu sou evangélico, porque eu sou espírita, porque eu sou rico, porque eu sou pobre, porque eu sou médico, porque eu sou advogado, e assim vai. O ser humano, ele sempre encontra uma forma de se achar melhor do que um outro grupo, de que uma outra pessoa. E você vê isso também até mesmo nas camadas mínimas, como o vizinho se achando melhor que o outro vizinho, um invejando a grama do outro vizinho, e também dentro de casa. Hoje essas divisões chegaram a nível familiar, onde a mulher não quer se sujeitar ao homem, o homem não quer cuidar da mulher, e os dois se veem como inimigos, filhos não querem se sujeitar aos pais. Então você vê que as divisões humanas, elas vão desde as nações até mesmo ao individual. E se você parar e pensar, né, se você se perguntar qual é a solução, quantos líderes políticos, diplomatas, quantos líderes, organizações, instituições, depois da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, criou-se a Organização das Nações Unidas, não foi? Organização das Nações Unidas. Hoje a Organização das Nações Unidas faz separar. Faz separar as nações. E quem acompanha um pouquinho das notícias, né, internacionais sabe o que eu estou falando, que mesmo dentro das Nações Unidas existe separação. Então, enfim, as instituições tentam, os políticos tentam, os sábios deste mundo tentam, os apaziguadores tentam, as religiões tentam, e ninguém tem a solução. Não tem a solução. Na verdade, a palavra de Deus tem a solução, não é? E a solução é muito simples. O problema não é a dificuldade da solução. O problema é a complicação do ser humano. A solução para essas divisões religiosas, políticas, sociais, culturais, raciais,
de classes, não é? A solução para todas essas divisões humanas está bem simples na Bíblia. Quem complica é o ser humano. Veja só o que diz aqui o texto sagrado. Lá no livro de Gálatas, capítulo 3, a partir do versículo 26, o Espírito Santo, falando pela boca de Paulo, diz assim: porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Quer dizer, pela fé no Filho de Deus, eu me torno filho de Deus também. E somente pela fé no Filho de Deus. Então você vê, muitos dizem no mundo, nós somos todos irmãos. Não, nós não somos todos irmãos. Deus queria que assim fosse. Nós só podemos ser filhos do mesmo Pai quando nascemos do mesmo Pai. E quando que a gente nasce do mesmo Pai? Jesus disse que através da fé nele nós podemos nascer de novo. Então, por isso diz aqui, pela fé em Cristo Jesus, nós somos todos filhos de Deus. Quando eu manifesto a fé no Senhor Jesus, eu recebo poder para me tornar filho de Deus. Então você vê que é relativamente simples, não é? Para unir todos os povos debaixo de um só Pai, é só crer no Filho dele. Isso é simples. O problema é que o ser humano complica tudo isso, porque aí nem todos creem em Jesus, não é? Outras religiões vão dizer outras coisas e etc, etc. Mas, como eu dizia, vamos à solução, que é simples. Todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Isso quer dizer o seguinte: se eu creio no Senhor Jesus, ele mesmo disse, quem crer e for batizado, quem crer no Evangelho e for batizado, será salvo. Então, se eu creio em Jesus, eu creio no Evangelho, o Evangelho que diz que pelos pecados todos morreram, todos se separaram de Deus, mas Deus amou o mundo de tal forma que deu o seu único Filho para que todos os que estão separados dele creiam nele, não pereçam, mas pela fé em Jesus tenham a vida eterna. Então, quando a pessoa crê nesse Evangelho, ela é então batizada nas águas, que significa ela se separa, ela morre para aquela velha vida. Ela se separa da velha vida. Não quero mais essa velha vida. Não vou ser mais essa pessoa odiosa, esta pessoa caída, que vivia para servir as próprias vontades. Agora eu vou viver para servir aquele que me deu vida, aquele que me salvou de mim mesmo, aquele que me salvou da minha morte, do inferno, da destruição. Eu vou viver para servi-lo agora. Então, quando nós somos batizados em Cristo, nós nos revestimos de Cristo, quer dizer, eu passo a procurar ser como Ele. Eu procuro ser como Ele. E você vê que o ser humano faz isso muito bem. Se você for, por exemplo, a um show da Taylor Swift, não é? Eu não sei porque você iria, mas se você fosse a um show da Taylor Swift ou de qualquer outro cantor, estou falando dela aleatoriamente, nada contra ela, como alma, né? Você fosse a um show da Taylor Swift, você fosse a um show do cantor A, B ou C ou D, você vai ver que os fãs, os aficionados, aqueles fãs mesmo de carteirinha, eles se vestem como? Eles aludem na sua vestimenta, na sua aparência, eles refletem a aparência do seu ídolo. É o cabelo, é a maquiagem, o tipo da roupa, o comportamento, são as canções nos lábios, não é? Toda a parafernália do seu ídolo, ela tem ali adesivo, camiseta, bolsa, tudo. Ela tem tudo ali.
porque ela quer parecer com o seu ídolo. Ela está revestida do seu ídolo. E assim também é o torcedor do Corinthians, do Palmeiras, do Flamengo e de qualquer time. Ele veste a camisa do time e se ele vive o time. Ganhando ou perdendo, ele está vivendo lá o time. Então, quer dizer, ele passa a refletir a imagem do time, que é o seu ídolo. Aqui o apóstolo está falando: todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Quer dizer, nós temos que nos revestir dele, ter a imagem e semelhança dele. Então nós resgatamos a imagem e semelhança de Deus que nós fomos criados lá no Jardim do Éden. E aí vem a solução final. Nisto, versículo 28, não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Veja que quando nós pela fé nos tornamos filhos de Deus, quando nós nos tornamos filhos de Deus, nos revestimos de Jesus, do seu comportamento, da sua mente, da sua imagem e semelhança, todos nós nos tornamos um. Então não há mais diferença se eu sou brasileiro, se o outro é argentino, se eu sou ucraniano e o outro é russo. Não existe mais nacionalidade, não existe mais nem sexo, macho e fêmea. Ele está falando aqui se eu sou homem, se ela é mulher, se eu sou velho, jovem. Não importa, rico ou pobre, negro, branco. Não importa, direita, esquerda, não importa. Nada disso. Isso são rótulos que o mundo criou para separar. O diabo criou para separar as pessoas. Mas Deus é um Deus que pela fé une a todos numa só família. Então, você vê que a solução para este mundo é muito simples. Infelizmente, já o ser humano é extremamente complicado. E por isso, esse mundo, essa terra, vai pegar fogo. Não pela vontade de Deus, mas pela vontade do homem. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.